Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a Escritura Sagrada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Todos encontraram? Muito bem. Nós vamos fazer a leitura dos últimos versículos, 3 últimos versículos, 16, 17 e 18, que é o que nos cabe, para encerrar a nossa saga aí nesse livro. Verso 16 a 18 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. É assim que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Recapitulando, é o tema dessa nossa 7ª e última devocional. Falta de criatividade? Talvez, mas é aquilo que a gente vai fazer, inclusive, nessa noite. Nós vamos recapitular. Vamos orar? Feche seus olhos. Bondoso Deus, que privilégio é esse, poder, sentados como os nossos irmãos estão, com a Bíblia em mãos, estudar a Tua palavra. Nós sabemos que há irmãos nossos espalhados sobre a terra que não têm a mesma liberdade e a mesma possessão. Nós te agradecemos por Tua graça e Tua generosidade sobre nós. E nesse instante, ó Deus, gozando desse privilégio, rogamos ao Senhor, faça com que a nossa mente esteja totalmente voltada àquilo que vai ser dito essa noite. Que possamos aprender do Senhor, para o louvor da Tua glória, edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer, como o nosso tema sugere, uma recapitulação. E para isso, então, caminhem para o primeiro capítulo, o capítulo 1 dessa segunda carta. Ouso fazer isso apenas porque é uma carta pequena, é claro, não seria dessa forma se fosse uma carta extensa, mas como é uma carta curta, 3 capítulos apenas, dá para a gente assim lembrar algumas coisas das quais nós passamos aqui estudando essa maravilhosa carta. Veja, capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa claro da maneira como ele agradece a Deus por aqueles irmãos. Ele termina deixando claro que aquela igreja, a igreja de Cristo na cidade de Tessalônica, era uma igreja cheia de virtudes, uma igreja boa de se fazer parte dela. Veja, era uma igreja em pleno desenvolvimento, não uma igreja estagnada, mas uma igreja que estava crescendo. Olha o verso 3 do capítulo 1. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Por quê, Paulo? Porque a vossa fé cresce sobremaneira, e não apenas a vossa fé, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai o quê? Vai aumentando. Percebeu? Uma igreja em pleno desenvolvimento espiritual, assim como tem que ser também essa igreja. Assim como aqueles irmãos que estavam em pleno crescimento, nós também precisamos estar em pleno crescimento e nunca estagnados. Era uma igreja, meus irmãos, que se destacava pela fé sólida, mesmo em meio às adversidades, às perseguições, e a gente estudou especialmente na primeira carta o quanto aquela igreja enfrentava essas perseguições, mesmo em meio a todas essas pressões, era uma igreja que se mantinha firme na fé. Olha o próximo verso, verso 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Essa constância, essa perseverança deles, mesmo em meio às adversidades, era um claro sinal de que a conversão daqueles irmãos era uma conversão genuína. Você entendeu isso? É um teste, As provações, as perseguições, as tribulações terminam servindo para testar se a nossa fé é autêntica ou não. E era isso que acontecia com eles. Isso era um sinal de que a fé deles era aprovada por Deus. Olha o que diz o verso 5.
sinal evidente de reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, vocês estão o quê? Vocês estão sofrendo. Que lindo esse início, né? Paulo começa dizendo assim, uma igreja em pleno crescimento. Cresce na fé, cresce no amor, como tem que ser a igreja batista em Bolocongó também. Uma igreja que mesmo em meio às pressões se mantém firme na fé. E é essa constância na fé que prova que a conversão daqueles irmãos era verdadeira e não uma conversão falsa. Que coisa bonita. Agora veja, eles eram perseguidos, maltratados. E Paulo vai dizer que o que aquela igreja precisava entender agora é que na volta de Cristo, duas coisas iriam acontecer. Na volta de Cristo, a primeira delas, os que perseguiam a igreja serão punidos. Olha o que é que ele diz aí no versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Verso 9. Estes o quê? Sofrerão. Preste atenção nisso, viu? Ele está dizendo, olha, os vossos perseguidores, quando, na volta de Cristo, o que é que vai acontecer com eles? Estes sofrerão, verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Terrível isso, né? Então a primeira coisa que eles precisavam saber, eles sofrerão por fazer vocês sofrerem. E a segunda coisa, vocês não sofrerão mais. Olha o verso 6, que ele disse. Verso 7, aliás. E a vós outros, por que eu fiz questão de enfatizar o verso 9? Quando ele diz assim, estes sofrerão. Porque ele está fazendo um contraste. Naquele dia, na volta de Cristo, os seus algozes, aqueles que fizeram vocês sofrer, eles sofrerão. Aí agora sim, versículo 7, ele diz, e vocês que sois atribulados, alívio receberão juntamente conosco. Quando isso vai acontecer? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, ou pelos seus santos, está falando do povo de Deus, e a ser admirado por todos ou em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então ele encerra dizendo, ó, e vocês precisam saber, vocês que provaram que a fé de vocês é autêntica, passando pelas perseguições, firme na fé, duas coisas vocês precisam saber. Quando Cristo voltar, eles é que sofrerão. E vocês receberão alívio eterno no Senhor. Essa é a promessa de Deus. E é assim que ele encerra o capítulo 1. Capítulo 2. As coisas mudam no capítulo 2. Por quê? Porque a igreja em Tessalônica, ela tinha uma deficiência doutrinária. Ela tinha um problema. Uma igreja muito boa, capítulo 1 deixou claro, né? Mas ela tinha um problema. Claro, irmãos. Toda igreja tem problema, não é? Você não pode esperar a perfeição de igreja feita por homens e mulheres imperfeitos. E assim era a igreja em Tessalônica. E um dos problemas, esse citado no capítulo 2, era uma deficiência na doutrina. Provavelmente essa deficiência na doutrina se deu porque o apóstolo Paulo, ele passou pouquíssimo tempo em Tessalônica. Acho que você lembra disso quando a gente fez a introdução, não é? Ele foi perseguido pelos judeus e passou apenas alguns meses ali na cidade. Teve que ir embora. E por isso não deu tempo de passar tudo para aqueles irmãos. E qual é o problema com isso? É que uma deficiência doutrinária torna a igreja de Cristo vulnerável para as heresias e as falácias. E uma dessas heresias, ou uma dessas falácias, naquele contexto, era que alguns ali em Tessalônica estavam dizendo que o dia do Senhor, ou o dia da volta de Cristo, já havia chegado. E que Cristo estava prestes a aparecer. E eles começaram a dizer isso, olha, Cristo está prestes a aparecer, o dia do Senhor já chegou. E essa era a conversa que rolava ali em Tessalônica. Paulo faz uma dura exortação sobre isso no verso 1 e verso 2 do capítulo 2. Acompanhe. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o tema, e a nossa ressurreição com ele, nós vos exortamos. Qual é a exortação? A que vocês não demovais, ou seja, não tirem de vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, porque a heresia perturba a gente, não é? Vocês não se perturbem com isso, quer por espírito,
quer por palavra ou discurso, quer por epístola ou carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, vocês não podem ficar preocupados com isso. Vocês não podem acreditar nesse negócio de que o dia do Senhor chegou. Não coloque isso na mente de vocês. Não tire da mente de vocês que isso não é possível. Mas, pastor, mas de fato ele não vem? Ele não vai voltar? A palavra do Senhor não fala sobre isso? Ele não vem? Paulo vai dizer que Cristo não virá. E olha que coisa tremenda isso, né? Isso aqui é uma revelação tão clara no texto bíblico, mas parece tão estranha para nós. Cristo não virá antes que dois eventos aconteçam. O primeiro deles, um grande abandono da fé verdadeira, ou uma grande apostasia. O segundo deles, o surgimento do anticristo, ou chamado homem da iniquidade. Olha o verso 3 do capítulo 2. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, ou seja, a volta de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Percebeu que coisa? Então eles estavam preocupados, mas Paulo já estão dizendo que o dia do Senhor chegou e que Cristo está prestes a aparecer aos homens. Paulo diz, vocês precisam entender que Cristo não vai voltar antes que essas duas coisas aconteçam. Irmão, se é uma coisa tão lógica, parece tão estranho para a gente, né? Que aprendeu que Jesus vai voltar a qualquer momento. Não. Ele só volta, segundo o texto que a gente acabou de ler, depois que aconteceu uma grande apostasia e surgiu o anticristo, o homem da iniquidade. Porque se isso não for verdade, esqueça o livro de Apocalipse, que fala a mesma coisa. Que descreve em detalhes o que Paulo não descreve em detalhes aqui, mas que descreve em detalhes que Cristo só volta depois desses dois eventos. Que coisa, né? Quando aconteceu uma grande apostasia e surgiu o homem da iniquidade, que é o anticristo. O anticristo que, segundo o texto, na sequência da carta, Paulo vai dizer, vai se levantar contra Deus e contra a sua igreja. Verso 4. Depois ele vai dizer que esse anticristo ainda não surgiu porque ele tem o tempo certo que isso vai acontecer. Ele fala isso no verso 6. Depois ele vai dizer que mesmo que ele ainda não tenha surgido, e aqui é um grande mistério, é assim que ele chama no verso 7, o seu espírito já está influenciando os homens. Versículo 7. Ele vai dizer também a respeito do anticristo que quando ele surgir, ele vai fazer sinais miraculosos e por meio desses sinais, esses milagres, ele vai enganar as pessoas e levá-los para distante de Deus e da verdade. Ele diz isso no verso 9 e verso 10. Só que tudo isso, não se engane, dentro da soberana vontade de quem? De Deus. Verso 11, não tem nada fora do controle. Que coisa, não é? Nada fora do controle desse Deus. Esse Deus que na pessoa de Jesus Cristo vai destruir o anticristo com extrema facilidade. Verso 8, esse eu quero ler com vocês. Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com quê, irmãos? Com o sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. De trás para frente, quando ele aparecer, Jesus, a manifestação da sua vinda, ele vai destruir o anticristo. Eu quero que você não entenda isso de forma literal. Isso é simbólico. Para falar sobre a facilidade. O mesmo Deus que criou o mundo dizendo, haja luz, haja separação entre as águas, haja isso, haja aquilo. Com essa mesma facilidade, ele vai destruir o anticristo. Sem muito barulho, viu? Como nos disseram por aí. Mas esse mesmo Deus que não só destruirá o anticristo na vinda de Cristo, mas também julgará e condenará todos os homens que desprezaram a verdade do evangelho e preferiram seguir com os seus pecados. Verso 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Terrível isso, né? A promessa é que haverá destruição, não só para o anticristo, mas todos aqueles que seguiram o seu próprio caminho. Agora, aqueles irmãos em Tessalônica, Paulo vai dizer, eles não precisavam ficar tão assombrados com isso. Eles não precisavam ficar com medo disso. Por quê? Porque diferente desses homens que serão condenados, e aqui Paulo aprofunda a teologia da carta, aqueles irmãos em Tessalônica, eles haviam sido escolhidos por Deus para serem salvos antes da fundação do mundo, ou como diz aqui no texto, desde o princípio. Olha o que ele diz no verso 13.
Entretanto, veja que esse entretanto aqui é um contraponto, né, ao que ele havia dito. Eles serão destruídos, no verso 12, julgados e condenados. Entretanto, porque ele agora vai falar do outro lado, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê, Paulo? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Percebeu? Ele está dizendo, é por isso que vocês não precisam ficar assim atemorizados. Jesus vai voltar, vai destruir o anticristo, vai julgar e vai condenar aqueles que desprezaram o evangelho, que seguiram seus próprios caminhos. Isso não é uma ameaça, isso é uma promessa de Deus. Mas vocês não precisam ficar com medo, Paulo diz. Porque diferente destes, vocês foram escolhidos por Deus para a salvação. Tanto que foram chamados por Deus por meio do evangelho e agora podem ter plena convicção que na volta de Cristo o que vos espera é a glória final. Verso 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que eles deveriam fazer agora é permanecer obedecendo a Deus para que por meio da obediência provassem a si mesmo que eles eram esses eleitos, confirmassem dessa maneira a sua vocação. Verso 15. Assim, pois, irmãos, ou por causa disso, irmãos, permaneçam firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta ou epístola nossa. E é assim que ele encerra. Meus queridos, não precisam vocês ficarem com medo. De fato, quando Jesus voltar, o anticristo será destruído. E os homens que seguiram o seu próprio caminho e desprezaram a mensagem do evangelho serão julgados e condenados por Deus. Isso vai acontecer. Mas com vocês não vai acontecer isso. Por quê, Paulo? Vocês foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para alcançar a salvação. Vocês foram chamados por meio do evangelho e agora podem esperar a glória final, é o que Paulo diz. Vocês só precisam se manter agora firmes, buscando obedecer a Deus, para que essa obediência confirme cada vez mais que, de fato, vocês são eleitos de Deus. As obras aqui autenticam a fé. Você entendeu isso, né? As obras autenticam a eleição, evidenciam essa eleição. Aí Paulo encerra fazendo uma oração por eles. Verso 16 e 17, ele diz assim: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que Ele console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e em toda boa palavra. Paulo encerra orando por eles e inicia o último capítulo 3, pedindo a eles que orem por Paulo. Isso aqui é que é interessante, não é? Paulo encerra orando por eles e inicia o 3 assim: agora vocês precisam orar por mim também. Olha como é que ele começa o capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós. Isso aqui foi lindo quando a gente meditou sobre isso, né? Naquela mensagem lá, uma relação de oração. Porque mostra claramente como somos iguais em relação a isso. A minha oração como líder da igreja, em absolutamente nada é diferente da sua. Precisamos das orações uns os outros. E que bom que é assim. Aí Paulo pede para que eles orem. E Paulo vai dizer: orem pela expansão do evangelho. Orem para que os homens sejam salvos. Verso 1 ele disse isso. Orem para que eu seja liberto dos opositores da fé, que nesse caso eram os judeus. Verso 2 ele disse isso. E Paulo, que confia plenamente na fidelidade de Deus, verso 3, Paulo vai dizer que tem plena certeza de que aqueles irmãos chegarão até o fim, buscando praticar aquilo que estavam aprendendo de Deus. Olha o que ele diz no verso 14, verso 4, aliás. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Olha que lindo, né? Ele inicia dizendo assim: ore por nós. Ore para que o evangelho seja propagado. Orem para que os homens sejam salvos, sua fé seja glorificada. A mensagem, o evangelho, chegue aos homens e alcance os seus corações. Ore para que eu me livre dos judeus que estão me perseguindo e dessa maneira tentando evitar a propagação do evangelho. Aí Paulo diz no verso 3, eu tenho plena confiança na fidelidade de Deus, de que Ele vai fazer com que vocês continuem obedecendo aquilo que vocês têm aprendido. E é esse verso que nós acabamos de ler. E aí ele encerra o versículo 5, pedindo a Deus que os conduza aquela igreja, motivados pelo amor de Deus por eles e inspirados pela perseverança do próprio Cristo. No versículo 5 ele diz assim: ora,
o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E assim que ele encerra essa parte, dizendo que Deus conduza vocês a duas coisas. Primeiro, a vocês perceberem o tamanho do amor de Deus por vocês. Porque quando vocês entenderem isso, o amor dele vai ser a motivação da obediência de vocês. E a segunda, que vocês percebam a constância ou a perseverança de Cristo Jesus. Porque ela vai inspirar vocês a permanecerem o quê? Constantes também. É a ideia do texto. E aqui, meus irmãos, ele segue para as últimas orientações, a partir do versículo 6. E o que ele vai nos dizer, muitas vezes nos choca com algumas coisas. Mas veja, Paulo vai dizer, se afastem dos irmãos, não dos incrédulos, viu? Não dos descrentes, mas se afastem dos irmãos, daqueles que se dizem irmão em Cristo, mas que estão vivendo teimosamente em seus pecados. Você percebe a diferença disso? Não é simplesmente aquele que peca, porque aí como é que a gente vai viver? Se todos nós somos pecadores. Mas aqueles que insistem em permanecer nos seus pecados. Olha o que ele diz no verso 6. Nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que ande, percebe? Não é a prática do pecado somente alguém que cometeu um erro, mas é alguém que insiste em permanecer assim, que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. É claro que isso, em princípio, se refere a qualquer tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Pecado que não foi confessado, pecado que não foi tratado, pecado que não foi deixado. Se alguém vive esse pecado como se fosse uma opção mesmo de vida, é destes que eu estou dizendo que vocês devem se afastar. Então isso serve como um princípio para qualquer tipo de pecado segundo a Escritura. Mas, especificamente aqui em Tessalônica, estava se cometendo um pecado ao qual Paulo está se referindo, que era a ociosidade. Eu usei uma palavra forte na última semana, não foi? Vadiagem foi a palavra que eu usei. Não é? A ociosidade, a preguiça. O que estava acontecendo? Alguns irmãos não queriam trabalhar e se aproveitavam da generosidade e da bondade dos demais. Olha que coisa terrível. Ao ponto do apóstolo Paulo, junto com Timóteo e Silas, os 3 missionários, mesmo tendo o direito de serem assistidos pela igreja em Tessalônica, deles trabalharem. Não só pregando o evangelho, orientando a igreja, discipulando a igreja, mas ter que arregaçar as mangas e partir para outros trabalhos, mesmo tendo direito de ser assistido pela igreja. Eles abriram mão desse direito. Por que eles fizeram isso? Para ver se servia de exemplo para estes irmãos que estavam pecando assim. Ele disse isso no verso 7, no verso 8, mas veja o que ele fala no verso 9. Não porque não tivéssemos esse direito, o direito de ser assistido pela igreja, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitar. Olha que coisa. E eu disse aqui na última vez que a gente falou, acho que foi semana passada essa preleção, né? Foi semana passada. Que eu fico imaginando Paulo, Silas e Timóteo conversando sobre isso, né? E, ó, cuidado, não vai dizer por aí que isso aí é o que está na Bíblia, não é. Isso aqui é a gente imaginando, né? Paulo, Silas e Timóteo conversando, Paulo dizendo assim, olha, eu sei que a igreja está disposta a nos ajudar, é uma igreja generosa, mas eu vou pedir para aqueles irmãos que não façam isso não. Eu vou pedir para que eles não nos ajudem. A gente vai trabalhar. Porque vocês notaram que tem alguns irmãos que não querem trabalhar por preguiça? A gente precisa dar um exemplo a eles. Pois aí Paulo diz assim, eu sei que é direito nosso, mas a gente abriu mão para servir de exemplo para vocês. Veja que situação na igreja em Tessalônica. E aqui, mais uma vez, nós não estamos mais falando de problemas simplesmente doutrinários, né? Mas de problemas comportamentais, numa igreja tão boa como a igreja em Tessalônica. A ordem de Paulo, seguindo aqui para o final, é uma só. Paulo vai dizer que os preguiçosos devem buscar um trabalho, no verso 12. Aí no verso 13 ele vai dizer, e o restante da igreja não deve se omitir aí de ajudar aqueles que de fato precisam. Porque é possível que eles fiquem cansados disso, né? A gente só ajuda essas pessoas que não querem trabalhar. Vamos ajudar mais não? Aí Paulo diz assim, olha, não se canse de fazer o bem, viu? Permaneçam ajudando, mas observem os que de fato precisam. E aí ele completa dizendo, quanto àqueles que permanecerem no pecado, afastem-se deles. De novo ele repete isso no verso 14. De novo ele faz isso. E ele diz que a gente precisa se afastar, não como uma espécie de vingança,
mas se afastar de forma didática, como se estivéssemos advertindo aquele irmão por amor. Olha o verso 15, o que é que ele diz. Verso 14 e 15, para ficar mais fácil. Caso alguém não preste obediência, verso 14, a nossa palavra dada por essa epístola, ou seja, se alguém permanecer rebelde, se alguém permanecer no seu pecado, mesmo depois de ter ouvido essa advertência, note essa pessoa, não vos associeis a ela, para que ela fique envergonhada. Essa pessoa precisa aprender. Aí no verso 15 ele diz, todavia, isso não é uma vingança, não o considere como inimigo. Você está tratando de quem? Do seu irmão. Mas pastor, pois é, irmãos em Cristo. Crentes falhos. Ou não somos todos nós? Mas aqui crentes não apenas falhos, mas crentes que queriam e estavam permanecendo em seus pecados. Percebe mais uma vez? O nosso problema, irmãos, eu quero que você entenda de forma madura isso, não é o pecado em si, porque o pecado em si vai nos acompanhar até o fim, infelizmente. O nosso grande problema como crentes é o pecado não tratado. É o pecado escondido, oculto, não revelado, calado, como disse Paulo no Salmo. Enquanto eu calei os meus pecados, esse é o problema. Enquanto eu escondi do Senhor os meus erros, esse é o problema. É o pecado que eu não exponho, que eu não peço perdão, que eu não me arrependo por ele, que eu não abandono, que eu não luto com unhas e dentes para que ele não seja mais uma realidade em minha vida. O problema é a confissão de pecados que eu sei que vou permanecer cometendo. Esse cinismo, Paulo diz, precisa ser tratado entre vocês. Se não há respeito a isso, se não há diferença, se não há mudança quanto a isso, note essa pessoa, se afaste. Talvez com isso ela se envergonhe do seu pecado e perceba a gravidade do seu erro diante de quem? Diante de Deus. Eu disse aqui, né? Eu sei que é um assunto tenso. Não é tenso isso? Eu confesso aos irmãos que semana passada eu estava tenso tratando disso. É um assunto muito tenso, uma postura e uma decisão que gera algum tipo de tensão na igreja. Mas é uma tensão necessária. Por quê? Porque é na igreja onde nós admoestamos e somos admoestados para o nosso crescimento e para a nossa santificação. Então perceba, como essa é uma postura que gera uma certa tensão, olha o que é que Paulo pede no verso 16. Não é por acaso. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que o Senhor seja com todos vós. Que o Senhor vos conceda o quê? Paz. Paz para fazer o que for preciso e para fazer o que for prescrito para que a vontade desse Senhor seja realizada na igreja. Paz para fazer o que for, de novo, preciso e prescrito para fazer com que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida como homens e mulheres que já foram regenerados e seja realizada na igreja como comunidade dos santos de Deus. Para que a gente possa fazer as coisas como estas e sentir o que no final? Paz. Porque está fazendo aquilo que é certo. Paz, meus irmãos, que está na nossa vida, na nossa relação com Deus, paz que é uma realidade em relação ao nosso relacionamento com Deus, mas paz que é sentida mesmo, experimentada por nós quando estamos vivendo em obediência a Deus. Essa obediência, que para que ela seja esperada e seja efetivada em nossas vidas, o próprio Deus tem que agir nos nossos corações. Por isso é que ele sai da paz do verso 16 para a graça do verso 18. Olha o que ele diz no verso 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Para que a paz? Para que vocês desfrutem de paz na tomada dessas decisões. Tanto na vida de vocês como na vida da igreja, fazendo determinadas coisas para buscar obediência a Deus e sentir o quê? Paz, porque eu sei que o tema é tenso. Eu sei que tratar dos próprios pecados é tenso e tratar dos pecados dos outros é mais tenso ainda. Mas quando você fizer isso em obediência a Deus, você vai sentir o quê? Paz. Mas para que você obedeça a Deus, você precisa de outra coisa. E que é essa outra coisa? Graça. Ele inclui a graça de Deus. Esse favor imerecido.
Que esse favor de Deus, que nós não merecemos, que é a graça, nos ajude a crer nas promessas feitas por Deus aqui na carta que a gente leu e também a obedecer às orientações dadas por Deus aqui na carta que a gente leu. Que a graça de Deus nos faça obedecer aquilo que Ele mesmo nos orientou em Sua palavra. Que essa graça de Deus nos faça olhar para essas palavras que nós acabamos de estudar, todas elas, e olhar para isso com muita seriedade. Entendendo que essas palavras foram palavras inspiradas por Deus. Entendendo que essas palavras eram as palavras do apóstolo Paulo. Verso 17. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. É assim que eu assino. E que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Nos concedendo graça para fazer a sua vontade. E nos concedendo paz, uma vez que a sua vontade for feita por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Finalizando assim as nossas devocionais na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deus bondoso, que privilégio, meu Deus. Sempre que nós encerramos uma série, nós nos sentimos assim extremamente felizes, porque o Senhor tem nos feito constantes no nosso desafio de meditar na Tua palavra. Mas nós queremos ir um pouquinho além, ó Deus, nessa noite. E pedir que não sejamos apenas constantes na nossa busca por conhecer a Tua vontade, mas que sejamos ainda mais constantes na nossa busca em viver a Tua vontade. Para tanto, suplicamos, como o apóstolo Paulo, concede-nos da Tua graça, Senhor. A Tua graça, esse favor que nós não merecemos, que nos leva a crer nas Tuas promessas e nos leva também, ó Deus, a levar a sério as Tuas palavras. E que uma vez que isso for vivenciado por nós assim, possamos desfrutar dessa paz que já é uma realidade na nossa relação com o Senhor, mas que é gozada e experimentada por nós quando estamos vivendo em plena obediência ao Senhor. Ajuda-nos a não nos esquecer, ó Deus, daquilo que foi dito por Ti na pena do apóstolo Paulo a cada um de nós durante esse período. Não só na primeira carta, mas agora na segunda carta. E que a Tua palavra, ó Deus, seja imbuída no nosso coração. Que possamos lembrar da Tua palavra dia a dia e que ela venha nos ajudar a viver segundo o Teu querer. A vida está passando. Ela é rápida, ela é breve e não sabemos, inclusive, qual vai ser o nosso final ou quando isso vai acontecer. Mas queremos viver a nossa vida intensamente para o Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazer em nome de Jesus. É a nossa oração de gratidão, é a nossa oração de súplica em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.